Boa noite, a paz, irmão. Quero aqui nesse momento compartilhar com todos mais um dos milagres que o Senhor realizou em minha vida e na vida da minha família. Há 2 anos estava atendendo na sala da minha casa e já sabe, né, todo aquele desconforto, pois durante esse período estávamos tentando construir o salão do zero, né, e quando começou o propósito na tenda, um dos meus pedidos foi esse, que o Senhor me desse condições, porque naquele momento eu não tinha condição. Mas se eu não podia fazer, eu sabia que o Deus que nós servimos podia. Então eu pedi a ajuda dele para que antes do Dia das Mães eu conseguisse concluir. E há dois dias antes do Dia das Mães, igreja, eu estava dentro do meu salão atendendo minhas clientes. E esse foi um dos grandes milagres que o Senhor realizou durante esse propósito, né? Ele realizou muitos outros, mas esse foi um dos principais que Deus realizou, onde eu pensava que não ia acontecer, mas aconteceu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje já estou atendendo dentro do meu espaço, né? Um espaço próprio, um ponto comercial próprio, graças ao nosso Deus. Paz seja convosco. Eu tenho 2 testemunhos para dar sobre as experiências que tive, né, da tenda do encontro. Primeiro é que no primeiro dia de abertura da campanha, onde tivemos as 8 horas de adoração e louvor ao Senhor, pela parte da noite, onde estava sendo ministrada a palavra e foi consagrada a tenda também, a minha mãe, que há muitos anos vinha sofrendo de gastrite, né, foi curada pelo Senhor. Ela havia feito alguns exames, havia mostrado essa doença, e alguns dias antes do início da campanha ela fez também. Quando ela pegou o resultado, mostrou que não havia mais nada. Segundo é que há 2 semanas atrás, meu primo sofreu um acidente gravíssimo de moto, bateu a cabeça, minha mãe me ligou me avisando, estava entrando na tenda nesse momento. Orei ao Senhor, clamei a Deus e Deus deu uma nova chance de vida para ele. Graças a Deus deu tudo certo a cirurgia e não ficou com sequela nenhuma sobre esse acidente, está se recuperando bem. E esses são os meus testemunhos sobre a tenda do encontro. Deus abençoe. Boa noite, a paz. Quero compartilhar com vocês que participar da campanha dos 70 dias foi algo extraordinário na minha vida. O Senhor fez muitas coisas e eu creio que Ele ainda vai operar muitas coisas, pois foi somente uma semente que nós plantamos ali durante essa campanha. E eu creio que o Senhor Ele há de fazer muito mais, grandes milagres na nossa área, no crescimento espiritual, na área emocional. Sei que o Senhor nos deu muitos livramentos. E todos os dias que eu estava ali, Deus Ele falava comigo de formas diferentes, dentro da tenda, na hora da leitura da palavra, tinha palavras que o Senhor direcionava a mim e eu sentia o próprio Deus falando comigo de forma extraordinária. E ali o Senhor ia falando, ia moldando, ia transformando, e aí situações iam acontecendo no nosso dia a dia, e quando eu chegava ali e eu ia ler a palavra, o Senhor falava diretamente comigo através daquela palavra, e eu digo que foi algo maravilhoso na minha vida. E eu sei que eu ainda vou colher muitos frutos através dessa oração. Só tenho a agradecer a Deus por ter participado dessa campanha. O meu testemunho é sobre meu celular, que eu pedi de primeira mão, meu celular consegui com o meu trabalho da igreja. E várias coisas que aconteceu aqui na tenda do milagre, que para mim vai deixar saudade essa tenda. E o meu filho que está comigo em casa, que eu clamei muito para ele vir estar em casa comigo, o meu netinho que veio, o batismo da minha nora, e várias coisas que aconteceu. Um testemunho um milagre do amigo que me pediu para me orar por ele, e foi concedido o milagre dele. Ontem ele me falou isso. E só coisas boas que aconteceram. Boa noite, amados, paz já convosco.
O Senhor, Ele fez muitas coisas maravilhosas durante esse período dos 70 dias da campanha, mas o que marcou meu coração foi a volta das pessoas que estavam afastadas, famílias minha tia que estava afastada, ela voltou para o Senhor, consegui levar ela para o encontro com Deus, foi maravilhoso, foi uma batalha muito grande para conseguir levar ela, para conseguir trazer as pessoas que estavam longe do Senhor e elas voltaram, graças à campanha que aconteceu. E para mim foi marcante isso. Olá, amados pais, a todos. Durante esses 70 dias foram dias de muita alegria, dias de vitórias, dias em que nós viemos para essa tenda com o coração angustiado, mas o Senhor, Ele tem operado no meio da nossa vida, nas nossas vidas. Na minha vida, Ele tem feito um milagre. Na tenda eu apresentei a vida da minha família, apresentei as almas, e o Senhor alcançou 2 almas da minha família. Minhas 2 primas aceitaram Jesus, uma já se batizou, e para mim essa foi uma das maiores alegrias. Foram dias em que o Senhor tem nos fortalecido. Ele me fortaleceu. Nessa tenda houve choros, angústias e tristeza, mas o Senhor, Ele me levantou, o Senhor nos levanta. E em Mateus 11:28, Ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu convido a você a fazer parte da nossa igreja. Venha e fique à vontade. Assim como Jesus nos transformou, Ele pode transformar a sua vida. Amém. Olá, a paz. Nesse momento eu venho contar um dos testemunhos, que foi algo sobrenatural que Deus realizou na minha vida. Eu consegui concluir o pagamento de uma viagem, que é uma viagem dos sonhos, que é a respeito da minha profissão, onde eu vou estar participando do Congresso Nacional dos Cabeleireiros. Então, ainda esse ano eu vou estar fazendo essa viagem, e o Senhor me proporcionou todo o recurso que eu estava precisando para fazer o pagamento dessa viagem. E em cima disso também consegui, ainda esse mês, fazer a especialização de mais um curso na área onde eu trabalho. Então o Senhor, Ele tem feito essas maravilhas através dos recursos que Ele tem me dado, através de cada oferta que eu vinha colocando todos os dias no propósito. E o Senhor tem honrado a minha vida financeira para a honra e glória dEle. Paz seja convosco a todos, amados. Eu venho aqui através dessa tenda que foi os 70 dias de oração meia hora e leitura meia hora. Foi um prazer para mim. Eu me dispondo na obra do Senhor. Eu via o Senhor me chamando e eu sentia realmente a presença dele todas as vezes que eu vim. Não importava o horário, mas era o Senhor falando em mim para me estar aqui. E essa tenda foi enviada do Senhor, porque tudo é enviado do Senhor na casa dele, mas foi para mudar minha vida, transformar e eu ser uma nova criatura. Porque quando a gente não se dispõe na obra do Senhor, algo vem para mudar a nossa vida. E eu falava para o Senhor que Ele tirasse tudo que não era do agrado dele na minha vida e colocasse aquilo que era do agrado dele. E Ele foi alinhando as minhas orações e respondendo. E uma das vezes, um testemunho muito grande que eu estava precisando da roupa da dança, eu no momento eu não tinha. Orei ao Senhor e falei para Ele que Ele ia me dar, mas não sabia de onde era. Pois o Senhor lá do céu estendeu a mão e abençoou uma serva do Senhor de dentro da casa dele e me abençoou. E muitas das vezes eu venho orando pelo meu pai e o Senhor, Ele está fazendo como eu estou orando ao Senhor e Ele está fazendo todas as respostas. Olá, paz a todos. Bom, durante esse período da campanha dos 70 dias, não foi um período tão fácil. Havia momentos que eu vinha para a tenda me derramar muito, porque eu disse para Deus que a minha vontade era de desistir, porque eu não me via em condições. E eu me vi, foi dos momentos de experiência com Deus assim mais maravilhoso, que eu entendi que eu não dependo de ninguém, que eu dependo exclusivamente dele. Às vezes eu me via num completo caos, mas eu me sentia como se eu tivesse num mar revolto, mas ali tão bem, tão tranquila. Eu dizia: Senhor, eu sei que é o Senhor que está aqui, eu sei que o Senhor está me sustentando. O Senhor trabalhou e tem trabalhado numa área que para mim é muito delicada, que são as minhas emoções, os meus sentimentos, e estabilizar tudo isso dentro de mim e me fazer externar, estender assim de uma forma completamente diferente, que foi algo que eu coloquei diante dele, né? A questão da ansiedade, a questão de muitas vezes
diante das dificuldades vem um sentimento de opressão e você querer se fechar naquilo, e o diabo usa isso como ferramenta para nos fechar, porque eu sei que hoje é o mal do século, é a depressão, é a ansiedade, e quando nós não buscamos no Senhor, né, você pode buscar um médico, você pode buscar um psicólogo, isso não é pecado, não é errado, mas a gente tem aquele que é o médico dos médicos, aquele que está à nossa disposição. Então quando eu disse, Senhor, eu vou entrar, eu vou te apresentar aquilo que para mim é muito dificultoso, que são as minhas emoções, os meus sentimentos, e eu vi e tenho visto Ele fazer muitas coisas, né, nessa área, coisas que me desestabilizavam porque eu depositava expectativas e isso não me era suprido. Hoje não, hoje já não me afeta, hoje já não me desestabiliza, né? Hoje eu já consigo ter um controle e um domínio, e tudo isso é maravilhoso. E chegar hoje aqui no encerramento desse propósito, que não foi fácil, às vezes você vai olhar, vai nos ver sorrindo e vai achar que foi fácil, mas não foi fácil, mas o Senhor nos sustentou até aqui e nos deu graça, amém? Olá, eu quero falar a respeito desses 70 dias no propósito da tenda. Deus se manifestou de forma sobrenatural, não só na questão financeira, como na física e espiritual. Pessoas com muitas doenças, problemas sérios de saúde, essas viroses que não acabam mais, pessoas vieram para cá e foram curadas instantaneamente. Problemas financeiros foram resolvidos e pessoas se achegaram mais a Deus. Assim como foi com Moisés no tabernáculo, foi aqui com muita gente. Assim como foi na saída do sepulcro com Jesus Cristo, assim também foi com o povo daqui. E também no Getsêmani, quando Jesus chorou e orou, grandes milagres aconteceram, porque por causa do seu sacrifício nós fomos salvos. E assim foi o povo que veio para cá durante esses 70 dias, lutando, orando e chorando, receberam muitos milagres. E eu convido você, venha você também fazer parte dos propósitos aqui na IEQ Lírio dos Vales, Rua da Horta, número 28. Vem!